Enquanto todo mundo olha para os setores da moda, tem um setor que subiu mais de 88% só nesse ano e ninguém está falando dele. Mas será que ainda dá tempo de entrar nessa ou será que o bonde já passou e a gente vai ficar com um lencinho acenando, com a mala na mão, esperando o próximo trem? No vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre isso. Eu vou mostrar qual é o setor, quais as empresas que tiveram melhor desempenho, quem aproveitou, quem tem ideia de aproveitar, quem tem propensão, quem tem intenção de aproveitar, será que vai conseguir? Enfim, eu vou falar sobre tudo isso e vou mostrar também a minha opinião e se eu invisto em algum desses ativos. Se você ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Rodrigo Pilati e aqui nesse canal eu te ajudo a investir de um jeito simples e seguro para receber renda passiva. Então, bora para cima, porque o setor que eu tô falando é o setor da construção civil. Mais especificamente, eu vou falar daquelas construtoras voltadas para programas habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Porque essas empresas, essas construtoras, elas estão com um potencial bem grande de crescimento nesse ano de 2025 por diversos fatores econômicos. Embora a construção civil tenha passado por dificuldades e esteja ainda passando por dificuldades por conta da alta taxa de juros, por conta da Selic muito elevada, é interessante entender que algumas outras construtoras, algumas outras empresas estão num processo um pouco diferente, estão num processo inverso e têm conseguido desempenhar bem, têm conseguido trazer bons resultados, trazer bons desempenhos para os seus acionistas por se aproveitarem desse momento de baixa em alguns setores, em alguns segmentos, e de alta nesse segmento específico, que é o da habitação popular. Essas empresas com foco em público de baixa renda têm conseguido se aproveitar do momento econômico não muito favorável. A Selic está num período de alta absurdo, e esse período levou o Brasil, a segunda colocação das maiores taxas de juros do mundo. O Brasil é o segundo país com a maior taxa de juros do mundo, perde só para a Turquia. Então, o negócio tá feio e a economia tá estagnada. A inflação tá lá em cima e as pessoas sentem. Os setores todos, em geral, sentem, seja o setor de consumo, seja o setor da construção civil, porque o juro está muito alto. Se você tiver interesse em conhecer um pouco mais, para complementar o conhecimento que eu vou passar aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui no card um vídeo onde eu explico exatamente o processo da Selic, o porquê que a Selic está tão alta, eu explico como isso influencia tanto nas nossas vidas, quanto na economia e nos rumos do país. Então, já complementa e assiste depois desse vídeo aqui, assiste o vídeo onde eu falo sobre a Selic. Mas vamos imaginar aqui, vamos pegar um cenário. Se a questão tá tão ruim assim, se a taxa de juros está tão alta, se a economia tá nesses frangalhos todos, como é que esse setor subiu? Por que esse setor subiu? E o primeiro ponto que a gente precisa entender é o incentivo do governo. Para o governo é interessante incentivar a construção civil porque isso resolve alguns problemas ou maqueia alguns problemas que eventualmente o Brasil esteja passando. Um desses problemas é o desemprego. A construção civil é sabida como um dos maiores geradores de emprego nesse país. Então, empresas de construção civil, se elas estão construindo, é porque estão empregando bastante gente e aí reduz ou pelo menos dá uma maquiada nos números do desemprego e o governo fica bem na foto. O segundo ponto é a perspectiva de corte nas taxas de juros. Por quê? As taxas estão muito elevadas. Elas estão elevadas para conter a inflação. Só que, contendo a inflação, a tendência é que essas taxas comecem a ser reduzidas ao longo dos meses ou com o decorrer do ano, enfim, até o ano que vem a previsão é de que a Selic, que hoje está em 15%, caia para 12,5%. Então ela deve fechar 2026 em 12,5%. Essa é a previsão, não tem nenhuma certeza, mas é a previsão e é a aposta de muitos analistas. E isso faz com que as empresas, as construtoras, elas vislumbrem um futuro muito melhor. Porque hoje, com essa taxa de juros alta, eu até explico lá naquele vídeo que está no card para você assistir, eu falo um pouco sobre isso, o crédito está muito caro. Essas construtoras, para financiarem os bens construídos, está muito caro. Então, a pessoa que vai lá no banco querer financiar
tentar buscar um financiamento, buscar um empréstimo para comprar um imóvel, ela vai pagar uma taxa de juros muito elevada. À medida que a Selic vai caindo, o que acontece? As taxas de juros também acompanham essa queda. Aí, os imóveis ou o financiamento imobiliário fica muito mais interessante. Então, essas empresas já estão vislumbrando o que pode acontecer. Isso é muito interessante. Embora os juros subsidiados da Minha Casa Minha Vida, do programa Minha Casa Minha Vida, eles já sejam baixos, os juros dos financiamentos em geral, eles não estão num patamar tão bom. Então, essa queda da taxa de juros vai fomentar ainda mais esse setor ou esse segmento da construção civil. Sem contar que existe uma alta demanda por habitação popular. Quanto mais você anda nas ruas, mais você vê prédio crescendo, prédio subindo, conjuntos habitacionais sendo construídos, e a maioria deles é de padrão popular. Então essas habitações populares, elas estão em voga nesse momento, elas estão em alta nesse momento. E algumas construtoras que são desse segmento, elas estão se aproveitando disso e os acionistas estão se aproveitando ainda mais, tendo uma valorização significativa em seu patrimônio, coisa que chega a 50%, 60%, até mais do que 90% só em 2025. Então, nesses primeiros 6 meses, a valorização pode ter sido de até 90% em alguns casos, em algumas empresas. Mas a pergunta é, quais são essas empresas? Elas têm espaço para subir? Qual é o risco envolvido? E aí, Rodrigo, você está investindo em alguma delas? E é isso que a gente vai ver a partir de agora aqui na tela. Pegando aqui uma reportagem da Money Times, ela cita 4 grandes construtoras que estão na Bolsa de Valores e fala que o rally das construtoras faz papéis subirem até 88%. Na verdade, essa matéria ela está desatualizada, ela é do dia 18 e agora no final do mês teve papel que subiu mais de 90% e eu vou falar sobre isso. E ela faz uma pergunta, ainda há espaço para subir mais? É isso que a gente vai ver, é nesse ponto que eu vou tocar a partir de agora. E eu vou começar falando de uma empresa chamada Cury Construtora, de código CURY3. Veja que essa empresa teve uma valorização nesse ano de mais de 66%. Então, ela subiu R$11, agora atualizou, R$11,64 só nesse ano. Isso é um crescimento vertiginoso, um crescimento muito bom para um período aí de aproximadamente 6 meses. Isso mostra que essa empresa estava provavelmente descontada ou provavelmente era muito mal vista e o mercado resolveu reanalisar, resolveu reprecificar essa empresa. Vamos entrar e ver os fundamentos dessa empresa. Analisando aqui alguns dados fundamentalistas, a gente pega essa empresa e vê que o dividend yield dos últimos 12 meses foi na casa dos 5%. Não é um dividend yield muito interessante, mas, porém, contudo, no entanto, se a gente considerar que o preço dela chegou a ser R$16, beleza, a gente entende o dividend yield ter baixado porque ele é de acordo com a cotação atual dessa ação. Então, lá atrás, foi de quase 10% o dividendo. Então, agora está um pouco mais baixo, vamos ver como é que vai ser a distribuição dos dividendos dessa empresa. Mas essa empresa, o foco principal de investir numa empresa como essa não seria o recebimento de dividendos, e sim a valorização. Aqui no Status Invest a gente vê nos últimos 12 meses a valorização de 50%. Quando a gente pega o gráfico lá no Google, a gente vê que a valorização foi acima de 60% nesse ano, o que é muito interessante. Analisando outros dados fundamentalistas para ver a margem de crescimento, a possibilidade de crescimento dessa empresa, a gente tem aqui um PL um pouco elevado, um pouquinho acima de 10, então para mim já não é um PL interessante, essa ação já atingiu o teto e já está um pouquinho acima, sem contar que o EV/EBIT está em 9,2, então o valor da empresa dividido pelo lucro antes de tirar impostos, taxas e juros é 9,2, né? A divisão do valor da empresa pelo EBIT dá 9,2. A gente busca, quanto mais baixo o EBIT for, mais descontado está o ativo. Então essa empresa não está tão descontada e os números estão mostrando isso. A cotação ter valorizado, ter subido esse tanto que subiu esse ano, 66%, deixou a ação basicamente cara, mas essa empresa tem um bom retorno sobre o capital investido, na casa dos 31%, o que é muito bom, e ela tem uma margem de crescimento dos lucros também muito interessante aqui.
o CAGR dela de 35,15% nos últimos 5 anos, o que é um fator interessante. Ela vem tendo crescimento no lucro, o que mostra que é uma empresa sólida, uma empresa perene, uma empresa com um bom potencial de crescimento ainda para os próximos anos, mas não é uma ação que está descontada, não é uma ação para a qual eu olho nesse momento. A segunda empresa que a gente vai ver é a Direcional Engenharia, código DIRR3. Veja que essa ação nesse ano teve uma valorização de 58,83%, quase 59%. Então, ela também teve um crescimento expressivo em 2025. Analisando os dados fundamentalistas, a gente já tem um dividend yield bem mais interessante de 12,61%. Nos últimos 12 meses, olha, essa empresa cresceu, a cotação, né, a valorização dela foi de quase 80%. Então, pô, tá massa pra caramba, é uma empresa que realmente cresceu muito. Se a gente olhar aqui, ela está perto da máxima no último ano. Ela chegou a valer R$ 23,58 e a máxima R$ 42,58. Hoje ela está cotada aí nos R$ 42,25 aproximadamente. Analisando outros dados fundamentalistas, a gente tem aqui que o preço sobre o lucro está de 11,24, um pouco acima de 10, que é o ideal, o máximo que a gente quer pegar uma ação é no PL10. O EV/EBITDA também está um pouquinho elevado, perto de 10 aqui, 9,76. O ROIC já não é tão bom assim, é de 16,56 apenas, mas o CAGR dela dos últimos 5 anos é impressionante. Ela teve um crescimento de mais de 45% no lucro nos últimos 5 anos, o que mostra que é uma empresa que vem se consolidando, que vem crescendo e que vem trazendo bons resultados, seja para ela, seja para os acionistas, e isso reflete lá no pagamento dos dividendos. A terceira ação é a ação da Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário, código PL3, e essa ação teve uma valorização de 63,23% no último ano, o que também é um crescimento bem elevado, bem expressivo. Analisando alguns dados fundamentalistas dessa empresa, a gente tem um dividend yield razoável, na casa dos 6,76%, a valorização nos últimos 12 meses, perto aí de 60%. Veja que a máxima é 16,92 no último ano, essa empresa está bem perto da máxima, está em 14,88, e a mínima foi 7,84, então ó, teve uma boa valorização, teve um bom crescimento aí nos últimos 12 meses. Outros dados fundamentalistas, veja aqui ó, o PL, essa aqui já tem um PL bem interessante na casa dos 8,22, então um PL abaixo de 10 é um PL que mostra que provavelmente essa ação está barata. O EV/EBITDA também, ó, 6,50. As outras 9, 8, 10 quase, né? Então tá aqui um EBITDA de 6,50. Também é uma ação que está mais descontada. Um ROIC muito interessante, quase 30%, aqui 29%. Então retorno sobre o capital investido na casa dos 29%. E o CAGR dela maravilhoso também, 29%. A margem de crescimento nos últimos 5 anos, o que mostra que essa empresa também vem sabendo lidar com a situação, vem conseguindo administrar bem e vem fazendo o seu lucro crescer de forma consistente e interessante para nós que somos investidores. E por último, a quarta empresa, que é a Construtora Tenda, de código TEND3. Veja o crescimento absurdo que essa empresa teve só nesse ano, mais de 92%. Fazendo uma análise dos fundamentos, o dividend yield dela é ridículo. Então ela, embora tenha tido uma valorização brutal aí nos últimos 12 meses, acima de 124%. Só nesse ano, mais de 90%, não é uma empresa que paga bons dividendos, o que no final das contas, não é nenhum problema. Porque enquanto você está na fase de acumulação, na fase de crescimento de patrimônio, você tem que buscar justamente isso, empresas que se valorizem, não empresas que paguem bons dividendos. Uma coisa pode ser consequência da outra. Uma boa empresa, uma empresa que cresce, uma empresa que tem lucro, uma empresa que traz bons resultados, pode pagar bons dividendos. Mas não necessariamente você tenha que buscar bons dividendos, boas pagadoras de dividendos para fazer o teu patrimônio crescer. Então, a regra é
você buscar empresas que têm um potencial de crescimento e, eventualmente, essas empresas serão boas pagadoras de dividendos, ao invés de buscar boas pagadoras de dividendos e essa empresa, eventualmente, vai ter um bom crescimento. A lógica tem que ser buscar crescimento patrimonial antes, buscar dividendos depois. Sem patrimônio, teu dividendo não vai ser suficiente para sustentar o seu estilo de vida. E é por isso que eu busco investir nas ações 20+, que são as ações com maior potencial de crescimento e valorização da bolsa. E isso que traz uma rentabilidade média aí de 24,87% ao ano, isso que faz com que a minha carteira cresça nesse patamar por conta justamente de buscar ações com potencial de crescimento e valorização. E essa aqui é uma empresa que aparentemente lá atrás teve potencial de crescimento e de valorização, embora ela não esteja na minha lista, não tenha entrado na minha lista das ações 20+, em nenhum momento. Por que será que isso aconteceu? Vamos analisar os outros dados fundamentalistas dela aqui. Pegando o PL, hoje o PL dela é de 15,62, então é um PL bem elevado. Hoje essa empresa tá cara. O EV/EBIT hoje 9,9, também mostra que é uma empresa cara, mas com certeza essa empresa não passou pelos meus filtros por dois fatores. Primeiro deles, ROIC, o retorno sobre o capital investido, absurdamente baixo, só 14,62. Se a gente comparar com outras do mesmo setor, do mesmo segmento, essa empresa aqui fica em último lugar. E por fim, o CAGR dela, ela teve um decréscimo dos lucros, do crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, o que mostra que a gestão não está muito boa ou que a empresa não está numa vibe muito legal aí para quem é investidor. Então, por isso que essa empresa não passou pelos meus filtros. Beleza, Rodrigo, mas aí, essas empresas cresceram bastante, essas empresas, algumas delas têm um bom crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, uma delas está descontada, quais são os riscos, vale a pena investir, não vale, o que você tem a me dizer? Primeira coisa, a gente tem que entender que elas se tratam de empresas pequenas, de small caps, capitalização pequena. Então, o risco tende a ser maior, a oscilação também tende a ser maior. O setor é um setor perene, o setor de construção civil é um setor perene, relativamente perene no Brasil, sofre com algumas oscilações por conta da taxa de juro, coisa que o Brasil é campeão, na verdade é vice, nem nisso a gente consegue ganhar, a gente é vice-campeão até nisso, mas o Brasil tem uma alta taxa de juros, isso dá uma freada, dá uma arrefecida no setor da construção civil, mas não deixa de trazer um ponto interessante aqui para investimentos nesse setor e o desempenho dessas ações mostra que isso é real, que isso é verdade, que a gente pode se aproveitar mesmo em momentos ruins. Se a gente souber investir em empresas descontadas, em empresas com potencial de crescimento e valorização, a gente consegue ter uma carteira muito rentável no médio e no longo prazo e, em alguns casos, como esse aqui, até mesmo no curto prazo. Então, o risco, ele existe por ser small cap, por ter uma oscilação muito grande, por conta do setor, por conta do cenário econômico que nós estamos vivendo, isso tudo é fator de risco. Agora, como você faz para reduzir, para diminuir, para se prevenir desses riscos? Primeiro ponto, buscar ações que estão hoje sendo negociadas por preço abaixo do que ela deveria. Então, a gente pega o caso de empresas como essas que tiveram um crescimento absurdo nos últimos 6 meses, porque elas estavam sendo negociadas com um preço descontado, com um preço abaixo daquele que deveria. Esse é um ponto para que a gente diminua o risco. Segundo ponto para a gente reduzir o risco, diversificação. Nunca colocar os ovos todos numa mesma cesta. A gente aqui investe em 20 ações brasileiras, em 20 fundos imobiliários, que são as ações 20+, e que são os fundos imobiliários 20+, em ações internacionais de diversas formas, através de ETFs, a gente investe também em ativos de criptomoeda, enfim, a gente diversifica a cesta de ativos internacionais para transformar isso de forma mais rentável possível, da forma mais simples possível, para que o retorno seja o maior e o melhor possível. Então, diversificando os teus investimentos, você já reduz o risco, buscando ativos que estão descontados, você também reduz o risco, e o principal
é entender, é saber que o dinheiro que você vai investir em ações é dinheiro pensando no médio ou no longo prazo. Médio prazo, 5 anos, longo prazo, acima de 5 anos. Se for abaixo disso, não invista na bolsa, que você corre o risco de perder toda a tua grana e ficar com o pincel na mão depois. Não vem chorar, não vem reclamar que o Rodrigo falou que investir em ações, investir em bolsa era o melhor dos mundos. É sim o melhor dos mundos, desde que você saiba o que você está fazendo. Fechou? Agora me conta, você investe em alguma dessas empresas? Você tem alguma dessas empresas na carteira? Eu tenho uma delas, que é a PL3, e essa empresa me trouxe para minha carteira um resultado aí acima de 60% e ela ainda tem margem para crescer, a gente viu os dados ali. Isso significa que você deve investir nessa empresa? Significa que é uma recomendação de investimento? De jeito nenhum. Eu não recomendo investimento de forma alguma. Por quê? Porque você precisa entender o processo. Só eu falar aqui que é uma empresa que ainda tem margem para crescer, não significa nada, porque essa empresa pode passar por alguma dificuldade. Eu aproveitei um baita de um crescimento, daqui para frente pode ser que o crescimento seja menor, ela pode até decrescer, ela pode desvalorizar, e isso tudo tá na conta da minha estratégia, da estratégia que eu sigo, que é a estratégia das ações 20+. Se você quiser conhecer, tem aqui um link abaixo, é só você clicar lá, entender como é que funciona as ações 20+, conhecer, investir dessa forma é muito mais libertador, muito mais rentável, muito mais seguro e vai te trazer muito mais resultado, com certeza. Fechou? Então me conta se você investe em alguma dessas empresas, deixa aqui nos comentários. E é isso, tamo junto, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações e é nóis, tamo junto.